Olá, bem-vindos ao História em Casa. E a aula de hoje a gente começa o ciclo a respeito da Reforma Protestante e da Contra-Reforma, tá certo? Então a gente vai falar aí de um acontecimento que ele vem da Idade Média e ele vai de fato acontecer ali, essa reforma religiosa, no início da Idade Moderna, né? E a gente vai ver que tem também aí um objeto que vai ser importante para a difusão do conhecimento naquele momento. Eu estou falando aí da prensa de tipos móveis, que é uma invenção ou um aprimoramento de Johannes Gutenberg. Por que isso é importante antes da gente falar da reforma? Porque é o período em que, na Idade Média, até a Idade Média, os livros, para serem publicados, eles deveriam ser escritos à mão. Então, copiados, e isso demorava muito tempo, né? Uma Bíblia, por exemplo, às vezes demorava 1 ano para um monge conseguir transcrevê-la inteira, né? E o acesso ficava muito difícil para as pessoas, um livro ficava muito caro. Agora, Gutenberg inventa ou aperfeiçoa um invento onde você coloca tipos móveis, monta ali uma página, passa a tinta nele, coloca a folha e imprensa ele na folha. Quando você tira, é tipo um carimbão. Nós já falamos da imprensa de Gutenberg aqui no canal, tá certo? Então isso vai ser importante porque no momento da reforma religiosa é quando também na Alemanha Gutenberg vem com essa tecnologia. E aí os livros vão ganhar mais espaço no mercado, tá certo? Ter uma divulgação mais intensa. Então vamos lá entender alguns dos motivos para essa cisão dentro da Igreja Católica. Primeiro, a gente precisa observar que a Idade Média, a igreja ali dentro do período da Idade Média é rica, poderosa e exerce forte controle na sociedade. Bispos possuíam grandes terras, que eram grandes feudos, então eram homens muito ricos, e os papas faziam acordos políticos até mesmo coroando reis. Como a gente viu aqui, Carlos Magno, por exemplo, foi coroado no ano 800 dentro da Basílica de São Pedro. Então o Papa precisava reconhecer alguns reis para que eles pudessem reinar nessa sociedade. Isso mostra o controle da igreja, não só espiritual, mas também econômico, e também dentro dessa sociedade nos seus hábitos e costumes, tá? Então, logicamente, dentro desse processo vai haver alguns grupos sociais, algumas pessoas, e no fim da Idade Média também alguns políticos, como príncipes e reis, que vão começar a ficar incomodados com todo esse poder da Igreja Católica. Por que os príncipes vão ficar incomodados? Porque eles são os futuros reis, ou os reis vão ficar incomodados porque eles, teoricamente, são os donos de tudo aquilo, mas quem manda de fato é a igreja. O clero, numa pirâmide social, se a gente for precisar desenhar na Idade Média, o clero está acima do rei. Então o clero está no topo. Então isso começa a incomodar alguns reis e alguns principados ali no fim do feudalismo, tá certo? No fim da Idade Média, perdão. Então a gente vai ver aí que o Papa tinha um poder universal, né? As monarquias nacionais vão começar a se desenvolver com mais poder, depois das cruzadas ali, principalmente com a queda dos feudos, e a igreja continua fazendo sua pressão para permanecer no topo da pirâmide social. E isso vai dar um desgaste entre algumas famílias reais e o papado, tá certo? O século XV passa a ser, a partir do século XV, passa a ser um obstáculo para alguns reis, né? E que queriam essa separação espiritual e temporal, tipo a igreja fica só com a questão espiritual e o rei pega as questões temporais, tá certo? A gente vai ver aí que vai acontecer o quê? Esses reis, eles precisam administrar o reino e repassar uma parcela do dinheiro para o clero, que auxilia no governo. E isso incomoda muito, né, essa saída de dinheiro a partir de taxas e tributos para a igreja, porque o rei gostaria de ficar com a sua totalidade. Também vão começar a ser apontados aí a corrupção, o despreparo do clero e a imoralidade do alto clero principalmente, tá? Então a gente vai ver aí que algumas pessoas vão começar a apresentar teoricamente esses erros
que a igreja vem cometendo de acordo com a ótica dessas pessoas, tá? Então muitos compraram o cargo de bispo ou cardeal. O que acontecia? Um rei, por exemplo, ele tem o primeiro filho, esse vai ser o herdeiro do trono. Ele tem o segundo filho, vai ser um cavaleiro, né? Ele vai ser um grande guerreiro, talvez conquiste novas regiões. Esse terceiro ou quarto filho dele, ele não tem nada, como a gente conversou nas cruzadas. Então ele compra um cargo dentro da igreja e forma o filho dele um bispo. E algumas famílias chegaram até a formar padres, né? Papas. A gente vê que tem famílias aí que tiveram 3 papas dentro da Idade Média. Então isso apresentava para algumas pessoas uma corrupção, né? Então alguns viviam ou viam no Papa essa ideia de que não é certo ele estar ali. Ele está ali porque ele era rico, naquela divisão de alto clero e baixo clero, tá? Então, e o baixo clero principalmente sofria com um problema, que era a instrução dos padres e dos monges. Eles não tinham essa instrução, não eram preparados para o cargo que estavam exercendo, tá? Também começa a ter aí num momento de venda de indulgências, tá? Ou falsas relíquias, né? Que a gente também pode chamar de simonia, tá? Então, comércio de artigo religioso. Ó, vendo esse espinho que estava na coroa de Jesus, ou o osso do burro que Jesus andou pela última vez, ou uma lasca da madeira da cruz que Jesus foi crucificado, uma gota de sangue, uma gota de lágrima, enfim. Vendiam essas relíquias religiosas, sempre relacionadas a santos. E aí algumas pessoas começam a ver, isso não é real, né? Também pediam perdão pelos pecados, as pessoas pagavam pelos seus pecados. Então, padre, errei. O que você fez? Eu matei 3 pessoas, então me dá tanto em dinheiro, você está livre do seu pecado. E também eles vinham muito desrespeito aos votos de pobreza e de celibato. Alguns papas tiveram diversas esposas, diversos filhos, então quebrando aí o celibatário e também o voto de pobreza. Eram de famílias extremamente ricas, tá certo? Na época aí eram filhos de reis, filhos de nobres. E aí a gente vai falar de 2 primeiros reformadores, que é os pré-reforma, né? John Wycliffe, do século XIV, acusado de herege, era contra a doutrina da igreja. Ele era formado em teologia por Oxford, né? Traduziu a Bíblia para o inglês, que era um dos pecados aí da época para a Igreja Católica, né? E criticava a riqueza do clero e o acúmulo de dinheiro, né? Então, e também a falta de instrução dos sacerdotes. Ele também foi excomungado da igreja. O que significa isso? Expulso da igreja. John Hus, ou Jan Hus, que é entre os séculos 14 e 15, né? Jan Hus, ele era professor, ele era teólogo e orador na Universidade de Praga. Ele fazia seus sermões no idioma tcheco, que também era um erro para a Igreja Católica, era uma heresia. A igreja tinha que rezar em latim, de acordo com que era o idioma oficial do Império, né? Então da igreja, então tinha que ser rezado em latim. Ele traduziu também a Bíblia para o tcheco e atacou a corrupção e o luxo do alto clero. Esse Jan Hus, foi acusado de heresia e queimado vivo na fogueira em 1415, tá? Pessoal, na próxima aula a gente vê a reforma e na terceira aula a gente vê a contra-reforma da igreja. Vejo vocês no próximo vídeo. Abraço!